Olá, gente. Eu me chamo Emanuel, eu sou caminhoneiro, sou morador de uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo. Quando eu me mudei para lá, eu nem sempre morei ali. Eu vim de Minas Gerais. Mudei para cá com a minha esposa para buscar novas oportunidades de trabalho. Tenho filhos e queria, claro, dar uma vida mais tranquila para eles, para as crianças. E por isso, conversei com a minha esposa, a gente se mudou para o estado de São Paulo, bem no interior. Eu comecei a trabalhar de caminhoneiro. Durante muitos anos, as pessoas que eu conhecia ali naquela cidadezinha, principalmente no bairro onde eu moro, nós moramos ali, as pessoas sempre comentam com a gente que aquele bairro sempre foi assombrado. Mas eu confesso que nunca vi coisa alguma naquele lugar que me deixou assim assustado. As pessoas comentavam que de vez em quando, principalmente na semana assim de Quaresma, na Semana Santa, principalmente se aproximando do final de semana, da sexta-feira maior, chamada assim que as pessoas falam, surgia um grupo de pessoas caminhando pelas ruas do bairro e durante a madrugada, e eles seguiam segurando velas, cantando uma música lá que ninguém entendia a letra, e seguiam com roupas escuras. As mulheres usavam véu escuro também, e eles caminhavam na direção de uma colina que tem ali perto de uma rodovia que passa próximo ao bairro onde eu moro. Nunca levei essa história muito a sério. Pensei, o pessoal que conta a história aqui vem de há muito tempo, de tradição, guardando, passando de geração em geração, de família em família, e as pessoas ainda não perderam o costume de contar essas histórias assombradas para tentar assustar as outras pessoas. Muitos levam a sério, eu sei que eles acreditam, eu sei que realmente pode existir mesmo espíritos que assombram as ruas do bairro, assombram as casas, mas eu nunca vi, principalmente porque eu falo que tenho um pouco de dificuldade em acreditar. Eu não duvido, claro que não, nunca duvidei dessas histórias. Só tenho um pouco de dificuldade em acreditar, porque pelas minhas viagens nas ruas por aí, pego cada lugar horrível, viajando de noite, lugar escuro. Muitas vezes eu preciso parar em algum lugar. Claro que eu procuro um posto de gasolina, um lugar seguro para guardar meu caminhão e passar a noite por ali. É perigoso parar em lugar escondido, né, longe da população, muito afastado da cidade, lugar muito escuro. A gente sabe que tem que evitar esse tipo de lugar, mas às vezes eu e meu ajudante fomos obrigados a parar assim perto de alguma chácara, perto de alguma fazenda escura, e enfrentamos até tempestades durante a madrugada, mas a gente nunca viu nada, viu? Nunca vimos coisa alguma, nenhum tipo de assombração. Mas acontece que uma vez eu cheguei em casa, isso era uma sexta-feira santa, uma sexta-feira maior, e naquela noite eu senti alguma coisa estranha. Até comentei com o meu ajudante: você está percebendo alguma coisa estranha lá na frente? De longe a gente estava olhando assim o nosso bairro, parece que estava meio escuro. A gente via as luzes acesas, mas parece que as luzes estavam fracas. Ele olhava e comentava assim: parece que está mesmo, Emanuel, mas eu não sei. Será? Talvez seja impressão nossa, devido à noite, né? A gente estava voltando ali bem tarde da noite, talvez tivesse alguma neblina, talvez fosse isso que estava dificultando a nossa visão para enxergar direito as luzes do bairro onde a gente vivia. Eu cheguei com o caminhão, enquanto eu estava aguardando, o meu ajudante desceu para dar a direção, né, para que eu pudesse estacionar direito. Ficou lá fora me orientando, olhava pelo retrovisor, e eu vi que ele começou a olhar para trás, olhar para o outro lado, e parecia que ele estava meio incomodado. Eu parei o caminhão e eu coloquei a cabeça para fora, olhei lá para trás e perguntei: o que está acontecendo? Você esqueceu, preciso estacionar, me ajuda a estacionar para a gente poder descansar. E ele olhou para mim, não falava nada, e estava assim, parece que assustado, incomodado com alguma coisa. Daí eu pensei: o que será que está acontecendo com ele? O que eu fiz então? Eu abri a porta do caminhão, desci e fui na direção do meu ajudante.
Ao chegar lá atrás, no final da carroceria do caminhão, eu cheguei perto do meu ajudante e percebi que ele estava tremendo de medo. E perguntei para ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está passando mal? Quer que eu leve você no hospital? Quer que eu leve você no médico? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Segurei no braço dele, daí ele olhou para mim: hã? E daí ele perguntou: você não viu? Você não viu? Eu disse para ele: mas viu o quê? Eu não vi nada. Eu só vi você aí paralisado. Parece que viu algum fantasma. E daí ele olhou nos meus olhos e falou: eu vi, o pessoal passou aqui. Sabe aquelas histórias que contam pra gente, da turma que passa aqui em procissão, muita gente usando roupa escura, segurando vela, e começou a falar um monte de coisa e seguia lá para o outro lado, tava indo lá pro morro, falou: olha ali. E eu, para não desagradar, eu dei a volta pro caminhão e olhei na direção da rua. Para minha surpresa, eu fui tomado de um grande susto naquele momento. Eu vi que o pessoal estava seguindo mesmo, gente com roupa escura. Parecia assim, uma imagem bem embaçada. Não conseguia saber que tipo de gente que estava caminhando ali, mas eu sei que eles usavam roupas escuras e parecia que estavam segurando velas acesas em suas mãos e tinham véus na cabeça mesmo, igualzinho como aquela história que as pessoas contavam pra gente. Daí eu segurei no caminhão e não acreditava naquilo que eu estava vendo. Não acreditava mesmo. E estavam levando uma pessoa, parece que estavam arrastando alguém também. E um deles, num determinado momento, eu vi que balançou uma corda. E a pessoa que eles estavam arrastando estava fazendo força assim para tentar escapar. Parece que queria fugir. Parece que aquela pessoa estava sendo levada à força por aquela gente que estava indo lá para o morro. E aquele que estava segurando a corda bateu nas costas daquele que estava sendo arrastado por um outro homem e seguiram o caminho. Eu falei para o meu ajudante: tem coisa errada aí, tem alguma coisa estranha. Eu vi uma pessoa sendo arrastada, sendo forçada a seguir com eles, tem um outro segurando uma corda. Vamos seguir devagar, vamos seguir os passos dessas pessoas, mas tome cuidado, não deixe que eles nos vejam. Daí nós seguimos encostado assim pela parede, bem devagar, olhando de longe, e nós percebemos assim, no momento que eles atravessaram aquela autoestrada, começaram a entrar pela margem do barranco ali, onde tinha algum matagal, e desapareceram. E nós ficamos olhando. Não me demorou muito tempo, alguns minutos depois, nós vimos aquelas velas acesas lá no alto do morro, e eles estavam seguindo na direção de uma árvore que tinha lá em cima daquela colina. Falei pro meu amigo: olha, eu posso estar enganado, mas eles estão levando aquela pessoa e vão enforcar aquele rapaz naquela árvore, por isso que ele está sendo arrastado e aquele outro homem estava segurando uma corda. Você viu que ele estava com a corda na mão? Daí o meu ajudante também confirmou que sim, que ele viu mesmo. E eu falei para ele: então vamos voltar correndo para casa, vamos chamar a polícia. Tem que chamar a polícia. Vai acontecer algum assassinato ali. Isso não pode acontecer, vamos chamar a polícia para que a polícia resolva isso. Eu fui correndo até a minha casa e a gente tinha o telefone fixo na época, não existia celular ainda. Eu entrei na casa, meu ajudante entrou comigo, liguei para a polícia, contei a história para eles. Eles não acreditaram muito não, parece que fizeram assim pouco caso de mim, mas diante da minha insistência, eles disseram: tá bom, mas nós vamos mandar uma viatura até aí. Pegou o endereço, eles vieram e realmente eles ficaram lá um bom tempo vigiando, olhando naquela região, deram algumas voltas pelas ruas ali do bairro. Conversei com os policiais, conversei com eles, mostrei a direção onde aquelas pessoas foram, fui até perto da estrada ali e mostrei lá no alto da colina onde tinha uma árvore, mas não tinha mais ninguém lá perto. Ninguém, desapareceu todo mundo. O policial começou a olhar para minha cara assim, dele olhava para a cara do outro amigo dele, balançava a cabeça, entraram na viatura e foram embora daquele lugar. Olha, eu não sei realmente o que aconteceu, não sei, o policial achou que eu estava mentindo, mas o que me ajudou foi que o meu ajudante também estava perto de mim e confirmou toda a história que eu havia narrado para eles. Eu não sei, no dia seguinte eu fui até aquele local e usando uma câmera filmadora antiga, eu registrei e filmei aquela região para ver se aparecia alguma coisa na imagem.
mas não apareceu nada. Talvez fosse coisa da nossa imaginação. Pelo cansaço, talvez, nós dois fomos levados pela imaginação, mas a mesma imaginação, isso que é estranho. Ele imaginou uma coisa, falou para mim, e eu imaginei a mesma coisa que ele. Não, não, nós vimos realmente aquelas pessoas passando por ali, um levando uma corda, outro homem arrastando uma outra pessoa que não queria, ele se recusava a seguir com eles e foram na direção daquela árvore lá em cima da colina. Depois, conversando com alguns vizinhos, eu contei a história para eles nos outros dias seguintes, e um senhor lá, já bem antigo, morador daquele bairro, disse que uma vez uma pessoa realmente foi enforcada naquela árvore lá em cima do morro, e nunca ninguém descobriu se ele fez aquilo sozinho ou se ele foi forçado a praticar aquele suicídio ou foi um assassinato. Ninguém sabe dizer direito o que realmente aconteceu. Então pode ser que o que nós vimos foi os espíritos das pessoas que levaram o homem para a morte lá em cima do morro. E eu não duvido que realmente alguma coisa de mal aconteceu naquele lugar.